Sempre tive curiosidade sobre hipnose, mas vejo muitas informações contraditórias. Como diferenciar a hipnose clínica da hipnose de entretenimento que vemos na TV? Ótima pergunta. Achei uma pergunta muito boa. Bom, primeiro, eu quero esclarecer que os fenômenos de entretenimento eles são reais. Eles são reais, só que eles vão funcionar com 15% da população e para aquele fim. Ou seja, a pessoa está no show de hipnose de palco e tem a sugestão, agora a sua voz vai sumir, por exemplo, e a voz some, ela vai ter uma alucinação, vai ter um delírio, enfim, tudo isso pode acontecer. Mas é naquele momento, para aquela apresentação, e não tem nenhum embasamento clínico para isso. Não está tratando nada. Não está tratando nada e não tem como tratar daquele jeito. Por exemplo, Bernheim, que foi professor de Freud na escola de Nancy, no início lá, né, da psicanálise, ele tinha uma terapia que era parecida com isso. Ele hipnotizava a pessoa e falava, agora o sintoma some, agora o sintoma some. E aí Freud percebeu que o sintoma voltava. Sim, que foi chamado de deslocamento do sintoma. Momento. Era naquele momento, ou seja, essa hipnose, apesar de terem fenômenos reais, não tem a ver com aquilo que a gente trabalha na hipnose clínica, ao menos no século XXI. A gente vai trabalhar principalmente fazendo técnicas de exposição, igual eu falei anteriormente. A pessoa tem algum medo, vai fazer um enfrentamento naquele momento. Segundo, relaxando o corpo. Inclusive, Ana, uma coisa interessante. Muita gente comenta assim, mas Freud abandonou a hipnose. Tá, mas já reparou, Ana, que hipnose é conectada com relaxamento na nossa cultura? Claro. E não foi Freud que fez isso, não. Foram psicólogos comportamentais. Na época, já de Jacobson, que percebeu que o relaxamento era capaz de controlar a ansiedade. Propiciava até o uso das técnicas perfeito. Cognitivas comportamentais. Exatamente. Então, os psicólogos cognitivos comportamentais começaram a associar a hipnose a um relaxamento para a capacidade de poder fazer uma exposição melhor, uma questão de fazer ensaio mental. Por exemplo, a pessoa vai fazer uma corrida, por exemplo, o Ayrton Senna, ele visualizava antes a corrida, para poder chegar lá na hora, ter uma sensação de familiaridade. Então a principal diferença é que na hipnose de entretenimento, ela é totalmente baseada numa sugestão. E a terapia não é baseada em sugestão. É de traçar um tratamento. Inclusive, tem uma coisa que eu gosto de falar sempre, é que por que terapia funciona? A terapia funciona porque as roupas antigas não servem mais. Não é porque a sugestão está funcionando. Certo? Então, o passado não me serve mais. Belchior já falava isso, né? Que o grande gênio Belchior já falava isso, porque o passado, no momento em que eu percebo que consigo mudar, a hipnose, assim como várias outras técnicas, permite eu perceber que eu tenho condição de mudar. Então a pessoa muda não é porque a sugestão está funcionando ainda, é porque teve um tratamento estruturado para ela perceber que ela poderia se expor àquilo progressivamente. Ou poderia ser melhor, né? Exatamente. Essa decisão da possibilidade. Exatamente. Porque a gente pensa o tempo todo se der errado, mas e se der certo? Ana? Exatamente. E se der certo? Porque assim, o errado, o cérebro está no automático, ele sempre está fazendo isso. Quando você consegue acionar a possibilidade não automática de outras possibilidades, aí você está começando a ser um ser humano melhor. Com certeza. Porque senão você está sempre no mecanismo do medo e da fuga. Claro. Então isso é um privilégio do ser humano. Com certeza. Quando a gente aciona isso. Claro. Perfeito.